Um alerta: os eleitores faltosos e que não justificaram a ausência nas últimas 3 eleições têm até hoje para regularizar a situação. E quem traz mais informações para a gente agora ao vivo é a repórter Patrícia Helena Dorileu, que está lá no Tribunal Regional Eleitoral. Patrícia, quem não regularizou a situação tem até hoje. Hoje é o último prazo, não é isso? Como que pode fazer? Boa tarde. Boa tarde, Nayara, Lúcio, boa tarde a todos que acompanham o Jornal do Meio-Dia. Sim, quem não regularizou a situação com a Justiça Eleitoral, inclusive já teve o seu título cancelado. Hoje o prazo se encerra, nós estamos aqui na Casa da Democracia, por exemplo, o horário já se encerrou, vai até 1h30, mas era com senha, né? As senhas estavam sendo distribuídas até agora há pouco, já acabaram. Então, quem não regularizou tem a oportunidade aí de resolver essa pendência a partir de amanhã. Aqui em Cuiabá, o Ganha Tempo, que funciona até as 5 horas da tarde, faz essa regularização. Em Várzea Grande, no Ganha Tempo, na unidade do Cristo Rei, até às 18 horas, também faz. No interior, onde os cartórios eleitorais que fazem este serviço, que prestam este serviço, também já encerraram aí as atividades nessa segunda-feira. Mas nada disso impede que o eleitor regularize a sua situação ainda nos próximos dias. Como eu disse, o título é cancelado e ainda existe uma série de implicações civis aí para quem não tem sua situação com a Justiça Eleitoral regularizada certinha. É importante a gente reforçar que são ausências aí nas urnas nas últimas 3 eleições e cada turno conta como uma eleição, ou seja, a eleição anterior, 2018, teve 2 turnos, já contam como 2 eleições, e a anterior, a de 2018, conta como mais 1. Então é importante aí a pessoa, o eleitor, ficar atento a essa informação para ver se esteve presente em todos esses casos aí. Bom, sobre o assunto, para dar mais orientações, a gente conversa agora com o assessor de planejamento do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, Leon Santos Filho. Leon, essas implicações, além do cancelamento do título, que outras sanções aí chegam até o eleitor? Boa tarde. Boa tarde. Então, quando o título do eleitor ele é cancelado, ele passa a ter alguns problemas com relação a poder, por exemplo, tirar um passaporte, né? Ele fica impedido de tirar um passaporte, ele fica impedido, por exemplo, de aceder a um cargo público, né? Passou no concurso e não consegue assumir por conta de não ter o título eleitoral regularizado, sua situação com a Justiça Eleitoral regularizada. Matrícula em universidades também é prejudicado, eventualmente problemas que ele possa ter com o CPF também podem ter implicações por conta da falta do título de eleitor. Enfim, então são várias sanções aí que o eleitor acaba tendo que procurar a justiça o mais rapidamente possível para tornar a sua situação normalizada. Quais são os caminhos, como que esse eleitor deve proceder para regularizar a situação então? Então, o eleitor ele deve comparecer a um cartório eleitoral ou, nos casos dos municípios em que o atendimento também é feito nos ganha-tempos, como aqui em Cuiabá e Várzea Grande, munido dos seus documentos pessoais, né, um documento de identificação com foto e ele vai ter que fazer o pagamento de uma multa, porque se ele não compareceu aos pleitos, né, às eleições, e não fez a justificativa, então ele vai ter uma multa que ele vai ter que pagar para poder fazer essa regularização. Então ele vai chegar no cartório, né, ou no ganha-tempo, vai ser emitida uma guia para ele fazer o pagamento e depois ele tem que voltar ao cartório ou ao ganha-tempo para apresentar esse pagamento realizado e aí sim o título dele vai ser regularizado. Se não voltar com a comprovação do pagamento, não vai adiantar? Não adianta porque os sistemas eles não são automáticos. Então o fato dele ter pago no banco não dá baixa automática nos sistemas da Justiça Eleitoral. É necessário que ele realmente venha, retorne ao cartório e apresente o comprovante de pagamento. E aqueles eleitores que não fazem parte daqueles grupos que estão obrigados a votar, a situação deles é igual ou não? Não, no caso dos eleitores que não estão obrigados, né, por lei a votar, que são os eleitores de 16 e 17 anos, cujo voto é optativo, eleitores a partir de 70 anos também têm o voto facultativo, são eleitores que não precisam, não vão ter o título cancelado, o título deles continua
continua normal. Eleitores também que, quando fizeram a sua apresentação à Justiça Eleitoral, informaram que tem algum problema específico, alguma doença que os impede de comparecer, também são eleitores que o título não sofre nenhum tipo de sanção. Mas é importante que, nesse último caso, que o eleitor tenha comunicado à Justiça Eleitoral, caso contrário vai ser cancelado também. Não, por fim, o eleitor teve uma janela, aí, um tempo bastante amplo para regularizar sua situação aí na Justiça Eleitoral. Como é que foi a participação do Mato Grossense nesses últimos meses aí, para quem não justificou a ausência? Na realidade, a regularização foi mais ou menos como a gente já vinha tendo em anos anteriores. Nos municípios em que houve revisão biométrica, o comparecimento foi maior, né, por conta do próprio chamamento da revisão. Mas a procura foi bastante regular, ela não foi uma procura tão intensa assim, né, por conta dos prazos. Mas é importante que o eleitor tenha consciência de que se ele não fizer essa regularização, ele vai ter problemas futuros, não apenas com o título de eleitor, mas também com outros documentos que ele vai ter dificuldade para tirar ou para regularizar. Muito bem. Muito obrigada, Leon Santos Filho, pela participação e informações aqui no Jornal do Meio-Dia. Bom, reforçando, existem todas essas implicações, além da perda do título de eleitor, para quem não regulariza essa situação com a Justiça Eleitoral. O eleitor aí que precisa acertar a sua situação pode procurar os cartórios eleitorais aqui em Cuiabá, em Várzea Grande, as unidades do Ganha Tempo. Lúcio e Nayara, eu volto com vocês. Certo, Patrícia, muito obrigada pelas suas informações.